E uma senhorinha chegou e falou assim: polícia, parou a gente, falou assim: meu filho tá tentando se matar, vocês podem me ajudar? A gente desembarcou, subiu, era tipo, sei lá, 15º andar. Aí quando nós chegamos lá, aqueles prédios antigos tinha aquelas, sabe aquela plaquetinha de ferro que a pessoa abria para olhar quem é? Aí a hora que eu fui botar a mão na maçaneta, tava fechado. Aí eu falei assim: senhora, a senhora tá com a chave? Ela falou: não, quando eu descer ele deve ter trancado. Falei: será que ele tá aí dentro? Ela falou: tá, ele tá aí, tá com a arma. Eu falei: tá com arma? Ela falou: tá, ele tá com uma arma. Cara, a hora que eu fui chegar mais perto da porta, ele enfiou o revólver no buraquinho. Nossa. E ficou fazendo assim com o cano do revólver. Tá. Foi uma correria, a minha equipe assim, ó, cada um pra um canto. E a mãe dele, a tia Jé, ficou no meio lá olhando. Eu falei: sai daí, senhora, sai daí. Aí ele gritou, ele falou assim: ó, não tenta entrar, senão eu vou efetuar disparo. Aí a gente: não, se acalma, nós estamos com a sua mãe aqui e tal. Bom, essa ocorrência, para vocês terem uma ideia, às vezes a gente conseguia levantar o ferrinho para olhar, ele estava sentado no sofá da sala, com o revólver engatilhado dentro da boca, e ele ficava fazendo assim. E eu falava: meu Deus, esse negócio vai disparar, cara, vai disparar. E a mãe desesperada. Nós tínhamos acabado de entrar de serviço, era por volta de 8 horas da manhã. Quando deu 22, olha só, 22, por volta do meio-dia, o início, porque a gente que é do territorial, a gente é foda, né? A gente quer tentar ter essa ocorrência, então a gente reluta para chamar outras equipes para vir resolver. Você quer tentar resolver. Então eu ainda durante umas 2 horas fiquei conversando, tentando resolver, e ele ficava com a arma engatilhada, não tinha solução. Num determinado momento eu acionei chefia de operações. Chefia de operações tentou acionar o GAT no protocolo falou: tem alguém em risco fora ele, dentro da casa? Não. Então isso aí é coisa de psicologia, psiquiatria, não é pra gente, é pro bombeiro. Aí transfere para o bombeiro não é para o GAT, ficou naquele bate-bate, veio o bombeiro. Até quem veio nessa ocorrência era um comandante do bombeiro chamado Capitão Noia, um japonesinho. Esse cara chegou com a equipe de bombeiro e começaram uma negociação. Quando começa essa negociação, Andrei, eles começaram a estudar se eles tinham alguma forma de invadir com tempo hábil para desarmar esse cara. E não tinha, porque o prédio era parapeito sem sacada, sem nada. Então não dava para entrar sem que ele visse. Cara, quando deu 22 horas, eu tinha entrado às 7. Quando deu 22 horas, que eu vi que não ia sair daquela psicofadiga, o cansaço, eu cheguei pro Capitão Noia e falei: chefe, a ocorrência é do senhor, eu tô aqui praticamente de telespectador, eu vou deixar o senhor prosseguir com uma equipe aqui que está entrando na noturna. Se o senhor precisar de alguma coisa, porque a gente não vai fazer nada. Ele: não, Pagano, tô aqui até ele cansar e desistir. Falei: tá bom. Quando eu desci e cheguei lá embaixo no prédio, eu escutei o disparo. Escutei o disparo quando nós voltamos correndo, que o bombeiro invadiu com uma hidráulica lá, e ele tinha colocado numa parede um monte de post-it, se despedindo de cada uma daquelas pessoas que ele conhecia. Nossa, e aí, quando a mãe dele se acalmou, depois de socorreu, disparo na cabeça, tudo, socorreu, que a mãe dele conseguiu se acalmar, ela falou assim para mim: filho, eu não tinha esperança, eu te chamei porque alguém precisava fazer alguma coisa, eu já sou uma senhora, eu não tinha o que eu pudesse fazer, mas eu não tinha esperança dele sair daí vivo, porque ele se matou exatamente no mesmo horário que a esposa se matou o ano passado e no mesmo dia. A esposa dele se matou no mesmo dia, no mesmo horário. Ele esperou dar 23 horas para se matar. Então, esse é um que você não tem o que fazer. Ele vai se matar, entendeu? Agora, por exemplo, o policial do meu Thor há 2 anos atrás, problema gravíssimo com a esposa, resolveu reatar, um dia saiu de serviço, descobriu que ela estava dando volta com a moto dele e com o Ricardão. Nossa. Ele deu um rolê na cidade e trombou ela e o cara na moto, adivinha? Matou eles e se matou. Fato. Nossa. É o estouro. É o estouro. Então, é o que o Mussolini tinha falado no começo.
é um grupo de problemas na vida da pessoa, a facilidade de ter uma arma à mão e o descontrole, né? Então, talvez o SISMEM, o sistema mental, se ele conseguisse ir monitorando por atendimentos pessoas que estão com graves problemas, suscetíveis a isso, talvez em alguns casos Possível evitar. seriam evitáveis. Eu acredito que não só o problema em si, a saúde mental não só ser monitorada, mas ser dado uma condição pro policial que ele pode não tem esse problema. Aí já é o ideal, né? Aí já é o estrutural. Quando a gente tem um secretário de segurança que numa reunião fala que 5 dias de descanso para um cara está muito bom, você percebe que tem um problema sistêmico. Sim. Tem um problema sistêmico. Eu não posso achar bacana o cara trabalhar 12 horas numa viatura e ele fazer DG no dia seguinte. Que era uma coisa que combatiam às vezes antes. faz na sequência já. Às vezes entra na noturna, né? Não, o cara encerra 19, 19h05 tá na DGEM. Só põe o coletinho. Opa, como é que o cara vai? Saúde, lazer com a família, como é que vai fazer? Não vê os filhos, a mulher. Mas também não é financeiro só o problema, né? Não adianta também o cara ganhar bem, porque tem altos índices de suicídio, Sim, inclusive sim. com pessoas num nível São vários maior. fatores, né, André? São vários fatores. Mas eu acredito que o financeiro deve ser o preponderante, Andrei, para startar todo o resto. O problema financeiro Desestrutura desestrutura primeiro dentro de casa. daí a família. Começa a faltar o dinheiro, o amor sai pra porta. Além disso, mas cara, Mas opa! como que você vai ter alguns momentos de felicidade se você não tem uma mínima estrutura para proporcionar isso? É difícil, meu. É difícil pra Seu caramba. filho quer um celularzinho, você não consegue comprar. Vai na escola, todo mundo tem. Eu tava vindo pra cá, eu tava ouvindo um pessoal numa rádio aí, fazendo uma análise e tal. Cara, o que tem de especialista da vida como ela não é, porque eu tava vendo a pessoa falar assim, não, porque a violência contra a mulher, às vezes, uma simples discussão em casa acalorada, que tenha palavras de baixo calão, já é uma agressão gravíssima para essa mulher. Ela tem que já nesse momento perceber que ela é uma possível vítima e se livrar deste homem. Cara, você escuta um discurso politicamente correto desse, você fala assim, em que mundo dentro do Brasil uma pessoa dessa vive? Porque, cara, em vários lugares a conversa acalorada, além de cultural, ela faz parte daquele ambiente desestruturado de uma família desde o início. E se os homens e mulheres fossem se dar pé na bunda toda vez que um fala um palavrão pro outro ou discute, o índice de divórcio já é altíssimo. Que aguente, né? Não tem casamento que aguente. Então, precisa tomar muito cuidado com as receitas de pseudo-especialistas, porque o mundo que eles avaliam não é um mundo real. Você vai, às vezes, em bairros, em comunidades, que o pai e a mãe, eles se falam de forma violenta, a tal da comunicação violenta, né? A comunicação é violenta da infância até a morte. É assim que o povo se relaciona. Você está entendendo? Então, tem que tomar muito cuidado com a generalização de determinados comportamentos que às vezes não são esses os reais problemas. O real problema é estrutural.